Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 170. Boa noite. Com você, Gilberto. Olá, boa noite. Seja bem-vindo a todos. Boa noite, Carlos, professor, aos que estão aí já online. Mais um projeto de iniciação. Estamos ao vivo. Então, vamos lá. Hoje o projeto de número 170. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. E boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui para participar do nosso encontro semanal, nosso programa, né? Que é justamente Projeto de Iniciação. Então, eu sempre relembro, né? Isso é muito importante para aqueles que estão chegando pela primeira vez também, né? Eu repito isso, que o Projeto de Iniciação é o projeto mais importante que existe para o ser humano, né? Então, a gente tem muitos projetos, mas esse projeto é o mais importante. E esse projeto da iniciação tem que ser necessariamente ser feito numa escola iniciática, assim diz os mestres. A pessoa pode escolher a escola iniciática que quiser, mas, de nossa parte, nós convidamos quem quiser fazer o curso de iniciação, o início, né, faça na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que a pessoa pode entrar em contato com a eubiose? É só entrar na internet, numa ferramenta de busca, e colocar lá Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o link da eubiose. Entra no link, pronto. Aí tem um botãozinho. O link tem muitas informações sobre a eubiose, né? Iniciais. E tem um botãozinho, clicando, a pessoa vai ter informações a respeito dos departamentos que existem em todo o Brasil, no exterior. Assim. Então a pessoa pode entrar em contato por telefone, por e-mail com o departamento, né? E, nessa informação dá o telefone, o endereço, o e-mail, tudo direitinho. Né? Entra em contato e marca o início do seu caminho da iniciação na eubiose. Né? Normalmente, o que acontece, o primeiro nível é o grau peregrino. Depois tem mais 4 graus. No final, totaliza 5 graus. Totalizando 5 graus, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode fazer ritualística, assistir palestras internas e externas, pode, inclusive, o mais importante, ela tem a possibilidade de ter acesso aos ensinamentos, às cartas de revelação do nosso mestre, nosso querido professor Henrique José de Souza. Então, esse é o convite, né, para todos. Né? E também, é claro, lembrando, é claro que a pessoa vai escolher um departamento que esteja na sua cidade para fazer o curso de forma presencial. É muito importante fazer de forma presencial. Né? Agora, se a pessoa não tiver um departamento na sua cidade, ou ela morar longe de um departamento, não tem possibilidade, teria que viajar, é impossível, então ela pode fazer o curso através do EAD, Ensino à Distância. Então ela vai receber as instruções, as aulas, pela internet, perfeito? Mas mesmo assim, é claro que a pessoa precisa entrar em contato com o departamento e fazer esse acerto, né, do recebimento. Ele segue um caminho normal pelo EAD, né? Tudo bem? Muito bem. E o nosso encontro aqui é semanal, Projeto de Iniciação. Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Né? A base são 2 bases fundamentais. Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Teosofia, e os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E, evidentemente, nós apresentamos todos esses conhecimentos, né, dados por eles, e também veiculamos ensinamentos de grandes instrutores da humanidade que viveram através dos tempos de todas as civilizações e que vivem ainda em seus planos elevados. Né? Eles saem do corpo físico, mas vivem nos planos elevados. O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Então, assim, nós estamos agora no início da era de Aquários, né? E no início da era de Maitreya, que começou justamente em 2005.
e vai se perpetuar caminhando em direção do ano 3005. É por isso que o nosso canal chama-se Canal Conexão 3005, no qual o nosso querido professor Henrique de Souza, ele nos diz que vai dar o surgimento da nova civilização. Quer dizer, é o início, não? O início com o processo de evolução da humanidade, né? De maneira espiritual, e daí seguirão mais 10 mil anos de grande progresso, e aí por diante, né? Mais para frente, com o surgimento da sexta raça-mãe, sétima raça-mãe, e assim por diante. Seguindo todo aquele esquema da antropogênese ensinada pela Helena Blavatsky e o professor Henrique José de Souza. Muito bem. Então, nós vamos aqui na nossa reunião, vamos começar, então, estudando, como sempre fazemos, os termos importantes na teosofia, neobiose, termos importantes, né, que constam dos ensinamentos de Blavatsky e do professor Henrique de Souza, para a gente meditar acerca desses assuntos, né, e ir ampliando o nosso conhecimento. Muito bem. O primeiro termo que nós vamos aqui abordar é o termo casta. Olha, casta. A gente ouve muito falar de casta, né? Mas às vezes de maneira errada, né? Mas então agora tem a definição de casta justamente pela teosofia e pela eubiose, né? Originalmente era um sistema de 4 classes hereditárias que se dividia a população hindu: Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Sudra, né? Ou seja, sacerdotes, guerreiros, mercadores, agricultores, servos e homens dedicados à ocupação mais vista, né? Que constitui a casta inferior. Então, existe uma casta superior, uma casta mediana e mais 2 castas mais para baixo, né? Sendo que a terceira casta mais para baixo, a primeira lida com o problema das causas, né? Das leis universais. A segunda, justamente, cuida da manutenção da lei, né? E a terceira, e para baixo, são aqueles que produzem o avanço tecnológico, o avanço da agricultura, etc. E a classe mais baixa são justamente são aqueles que ocupam serviços mais braçais e assim por diante. Isso não quer dizer que fica por aí, porque a reencarnação existe, as pessoas vai, nessas 2 classes inferiores, a pessoa vai mudando de condição através dos tempos. Agora, justamente para a segunda casta de cima para baixo, aí precisa uma evolução espiritual maior, e para a primeira, muito maior ainda, né? Tudo bem? Além das 4 castas primitivas, surgiram depois na Índia centenas de outras resultantes da união de um indivíduo pertencente a uma casta com uma mulher de classe ou subclasse diferente, ou vice-versa. As 4 castas, como se sabe, são: primeira casta, por assim dizer, é essencial e principal. O Ramayana é, no fundo, apenas um canto e elogio a essa casta. Ramayana, uma grande publicação, escrito, né, da antiga Índia, né? É um grande elogio a essa casta, com o pretexto de relatar as aventuras de Rama. Realmente é importante para quem estuda a Índia, né, ver a história de Rama, né? A casta dos Brahmanes saíram, segundo a tradição, da boca de Brahma, segundo a outra, da boca de Prajapati. Definitivamente o significado é o mesmo, pois Prajapati, em sânscrito, senhor das escrituras, é nos Brahmanas a personificação do Criador do universo. Porém, como em um princípio, Prajapati sacrificou-se voluntariamente para assegurar a criação, foi feito em pedaços pelos deuses. E com esses pedaços, os deuses formaram os diversos seres da natureza. Donde, naturalmente, surgiu o panteísmo, base da religião hindu. Então, imaginou-se, o céu não podia ficar sem um deus principal, assim como em um reino sem rei. Um duplo, ou seja, Brahma. Um dos hinos védicos declara que um momentinho só. Um dos hinos védicos declara o primeiro universo. Com isso e por causa disso, o Brahman é, entre todos os seres criadores,
no qual se deve obedecer sem vacilar. Os sacerdotes hindus são brahmanes, porém, nem todos os brahmanes são sacerdotes. Os que não são costumam dedicar-se, em geral, à agricultura, como nós falamos, né? O dever principal dos mesmos é estudar os livros sagrados, inventados e coletados por seus antecessores, e cumprir os ritos. As leis de Manu estipulam que a existência de um Brahmane que deve compreender os 4 estados sucessivos seguintes. Primeiro, Brahmacharya, ou estudante solteiro. Grihasta, dono de casa, esse é o homem casado que vive com a mulher e seus filhos, sacerdote ou não, consagrado aos deveres próprios de sua condição. O Vanapracha, ou anacoreta, que vive no bosque, em reclusão religiosa, após ter cumprido todos os deveres, seja de sacerdote, seja de homem do mundo. E, em quarto, o Samunyasin, ou mendigo religioso, que, vagabundo e livre de toda a preocupação e de toda a responsabilidade material, consagra-se à pobreza, aos exercícios espirituais e às mortificações da carne. Então, cada casta tem uma característica, né? Agora, veja bem, a segunda casta é dos kshatriyas. Essa casta é aquela dos reis, príncipes, nobres e guerreiros principais e donos de grandes extensões de terra. Saíram, em um princípio, dos braços ou peito de Brahma. Buda, o fundador do budismo, e Mahivara, a grande alma também denominado, Vardhamana, o santo dos Vaishyas, isto é, os comerciantes e agricultores ricos, saídos do ventre de Brahma ou das suas coxas. A quarta casta, o Brahmane, já tem quem o enriqueça, o defenda e alimente e o vista. Então, só necessita daqueles que sirvam cegamente. É o dos Shudras, saído dos pés de Brahma. A palavra Nishada indica também um homem de casta impura. A palavra Vishala significa, em geral, as castas. Em janeiro de 1948, a Assembleia Constituinte Hindu, janeiro de 1948, a Assembleia Constituinte Hindu aboliu as castas. Aboliu as castas. Então, vamos fazer um comentário. Aliás, o Mahatma Gandhi trabalhou para isso. Por quê? Vamos dizer o seguinte, houve uma saída, quando a Atlântida submergiu, foi invadido pelas águas, uma elite espiritual foi de lá, tirada de Atlântida e levada justamente para a meseta do Pamir, que é uma região transhimalaíanica com relação à Índia. E eles lá viviam uma situação de sinarquia. E as castas eram perfeitamente determinadas, como nós falamos anteriormente. Cada casta com a sua característica específica. Depois, então, isso foi há 1 milhão de anos. 900 mil anos atrás, este povo saiu, cruzou o Himalaia e espalhou-se pela Índia, né? Que era dominada por seres que vieram da extinta Lemúria, né? E dominaram e fizeram uma nova renovação social, etc., na Índia. Né? Mas, com o tempo, as castas foram se degenerando. Esse que é o problema. As castas foram se degenerando e houve uma confusão geral. Né? Então, nos tempos atuais, né, a casta já não representava aquele conteúdo iniciático que nós estamos falando aqui. Então, houve um grande movimento na Índia para a eliminação da casta. E isso foi realmente feito em 1948, né, através da Assembleia Constituinte Hindu. Estabeleceu-se que todos os homens eram iguais perante a lei. Olha só. Enquanto houver homens, disse Gandhi, o Mahatma Gandhi trabalhou por isso. O Mahatma Gandhi, o grande Mahatma Gandhi, trabalhou fervorosamente e constantemente para a abolição das castas. Né? Então, enquanto houver homens, disse Gandhi, e sejam considerados como indignos, não poderemos falar de independência. Contudo, ainda resta mais de 60 milhões de intocáveis, os pobres seres humanos cujo contato avilta. Na realidade, nada mais pode romper esta instituição de castas que data do primeiro código do Veda. É muito interessante que essa ideia aí também ficou foi citada por Platão, na República de Platão. Na República de Platão, ele citava não 4 castas, apenas 3 castas. Né?
a casta superior, que era dos filósofos, a segunda casta dos guerreiros, e a terceira casta, que era dos seres humanos, os trabalhadores, aqueles que faziam agricultura e podiam ter riquezas também, e assim por diante. Então, foram as três castas que constituem a República de Platão. A gente vê, então, que Platão seguia, olha que impressionante, né? Platão seguia exatamente aquela ideia da Índia, lá de muitos milhares de anos atrás, né? E trouxe aqui a ideia da República de Platão. Então, isso aí é muito importante, esse conhecimento, porque a gente vê que tudo aquilo que surge no mundo atual vem de uma fonte primária. Né? Nada, como nosso mestre fala, professor Henrique de Souza, nada acontece por acaso. Esses conhecimentos vêm sendo trazidos através das civilizações, dos séculos, e vêm batendo nas civilizações modernas, e continua esse processo. Da transformação da sociedade numa sociedade superior e que possa, em 3005, constituir uma nova civilização. Então, isso aí é muito importante. Né? Inclusive, se a gente estudar a sinarquia, aliás, eu vou, em algum momento, eu já estou planejando dar aula sobre sinarquia. Vocês vão ver exatamente. Na sinarquia também são quatro níveis, né, de consciência, e constitui isso a base da ciência iniciática e, modernamente, a ciência que nos rodeia. Né? Aliás, isso aí originou também, essa ideia de casta, justamente a estruturação de uma república. Né? Então, aí o legislativo, né, o judiciário e o executivo. Veja bem, não é por acaso que as coisas surgem. Hoje, nas democracias, nós temos aí, né, o primeiro nível, um nível é o legislativo, outro nível é o judiciário e outro nível é o executivo. Isso não surge por acaso, surgiu daquelas ideias antigas da Índia e que veio lá de Atlântida. Olha só como nada acontece por acaso. Isso é muito importante a gente ter. Por isso que agora, no terceiro milênio, era de Maitreya, essas ideias vão se difundindo cada vez mais. E é esperado e é necessário que a humanidade atinja pelo menos a humanidade inteira não é possível, né? Porque tem pessoas que realmente não terão condições. 1000 anos é muito pouco para que a pessoa atinja um estado superior. Mas uma elite perfeitamente formada de seres de consciência espiritual vai fazer uma transformação da sociedade justamente para o início de uma nova civilização. Tanto que o nosso mestre afirma, né, que justamente no ano 3005, a Agartha virá para a face da Terra. Olha, os mundos internos, né? A Agartha, os seres agartinos virão para a face da Terra. Não quer dizer que eles vêm simplesmente, não. A consciência humana vai entrar num plano vibracional compatível com a Agartha. Então vai haver essa relação, essa comunicação entre os seres humanos e os seres da Agartha, como existia em Atlântida. Em Atlântida, por isso que na história de Atlântida se dizia assim, os deuses viviam na face da Terra. É dito assim, dessa forma, né? Na literatura. Os deuses viviam na face da Terra. Não é verdade? Então, os anjos, né? Viviam na face da Terra. Mas com a degradação da Atlântida, a Atlântida tinha um desenvolvimento tecnológico muito grande, uma parcela significativa da Atlântida tinha conhecimentos profundos sobre ciência iniciática, mas a maioria do povo realmente acabou, e outros seres encarregados de fazer a destruição da Atlântida, acabaram provocando a destruição da Atlântida. Né? Então a lei veio, a lei cósmica, né? Produziu a inundação, que não produziu, é efeito kármico, né? Nada acontece por acaso. A inundação foi uma realização de um efeito kármico pelo descompromisso dos Atlantes com a consciência superior. Então, mas aí, então, como nós dissemos, né, o Manu Vaisvasvata, ou Noé bíblico, por isso que o Noé está ligado com o dilúvio, né? Tirou uma elite de Atlântida e trouxe para o Oriente, né? Realmente numa região transhimalaínica com relação à Índia. Então, a gente vê que a lei vai sempre produzindo essa transformação. E o nosso mestre, ele tem um ensinamento que principia por uma frase muito importante: reconstruir é o brado que nos compete.
Então, o terceiro milênio é essa fase da reconstrução. Nós temos, o ser humano, a elite espiritual, vai ter que fazer a reconstrução da humanidade. A família, o comportamento humano, as práticas, todas as práticas humanísticas devem atingir um estágio evolutivo compatível justamente com a sinarquia, que, evidentemente, deverá ter o seu início de formação no ano 3005. É por isso que o nosso canal chama-se Canal Conexão 3005. Tudo isso baseado nos ensinamentos do professor Henrique José de Souza. Devemos dizer que, pelo meu conhecimento, eu entendo que o único que falou nessa questão do ano 3005 foi o professor Henrique José de Souza. A gente não encontra, em parte alguma, esse conhecimento, essa citação do ano 3005. Né? Porque o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele veio com essa função de pegar aqueles conhecimentos dados por Blavatsky e aplicar aqui na atualidade. Né? Tanto que o nosso mestre, ele dizia o seguinte: a eubiose é teosofia posta em prática. Olha só que coisa interessante. Ele ensinava isso. Isso é básico. Né? A eubiose é teosofia posta em prática. Então, nós temos que pegar todo esse conhecimento dado pelo mestre Henrique de Souza e aplicar na prática, renovando a sociedade, reconstruindo todos os patamares instituídos nas civilizações, etc., para atingir um estado de consciência compatível e com a Agartha, né, para poder fazer essa interação. Isso aí vai acontecer. Depois que houver essa comunicação da humanidade com a Agartha, com o progredir, conforme o entendimento da cosmogênese, vai surgir. Esse projeto, esse trabalho é realizado pela quinta raça-mãe, Ariana. É isso? Mas a quinta raça-mãe, Ariana, vai continuando o seu processo, 10 mil anos para frente, vai embora, talvez milhões de anos, até que surja a sexta raça-mãe, e depois a sétima raça-mãe. O nosso mestre fala que o Brasil é o berço da nova civilização. O Brasil é o berço da nova civilização. E daqui do Brasil surgem as sementes. Olha só que importante. No Brasil surgem as sementes de consciência para a formação da sexta raça-mãe e da sétima raça-mãe. Então, aqui, em terras brasileiras, vai fechar o ciclo, né? O ciclo evolutivo das 7 raças. Olha que importante. Veja bem a grandeza do trabalho do Brasil. Então, veja bem, ser brasileiro é um ato, ser brasileiro é um ato de uma condição de enorme responsabilidade. Vou repetir, ter nascido no Brasil é uma questão de enorme responsabilidade. Ou nascido, ou pessoas que venham para o Brasil também, né? Pessoas com afinidade que migram para o Brasil. É de enorme responsabilidade para reconstrução da sociedade, reconstrução da política, dos processos culturais e assim, para atingir uma nova civilização. Isso aí significa a Era de Maitreya, de 2005 a 3005. 1000 anos. 1000 anos, isso é importante. Né? Tudo bem? Isso é muito importante. Na eubiose, quem vier estudar na eubiose vai ler as revelações do professor Henrique de Souza, e nas aulas tem muito mais informações a esse respeito, né? Que aqui no programa a gente dá uma síntese desse conhecimento. Né? Na eubiose, há um aprofundamento desses conhecimentos de Helena Blavatsky e do professor Henrique José de Souza. Então, aí está o que nós podemos falar a respeito de casta, que é um significado muito importante, muito importante. Muito bem. Vamos ver agora, dentro desse estudo dos textos, né? Vamos ver o celibato, um termo importante, celibato. Sob esse ponto, diz Delacroix, um estudioso, a nova lei está em oposição aberta com a antiga. A nova lei está em oposição aberta contra a antiga. Entre os judeus, o celibato era visto como menosprezo e condenado. Olha só, os judeus da antiguidade era tido na sociedade que todo homem e mulher deviam se casar e, evidentemente, gerar filhos. Então, o celibato não era bem visto lá. Isso é histórico. Da história, tanto iniciática como da história acadêmica. Né? Todos eles eram casados, os judeus na antiguidade. Né?
também os levitas e sacerdotes. Os sacerdotes também eram casados. Na verdade, os sacerdotes casavam. A lei cristã, pelo contrário, declara o celibato um estado muito mais perfeito, que não é, realmente não é. Então, isso aí é contra o princípio do conhecimento iniciático, não é, não é. A maneira enérgica e figurada com que se expressa sobre esse assunto foi tomada ao pé da letra por alguns indivíduos irreflexivos, que acreditaram que, para serem cristãos perfeitos, era preciso que se eliminasse o número de homens. Esse foi o caso de Orígenes, que se mutilou movido por um zelo imprudente pela castidade tão encomiada pelo Evangelho. Contudo, nos primeiros séculos, em sua primeira epístola a Timóteo, Paulo de Tarso, evidentemente, ele fala o seguinte: é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, que tenha filhos em sujeição com toda a honestidade, e os diáconos sejam esposos de uma só mulher, que governe bem os seus filhos. E acrescenta, Paulo de Tarso, mais adiante, nos tempos vindouros, alguns apostarão na fé, apostarão o casamento, dando ouvido ao espírito do erro e doutrinas de demônios, que proibirão o casamento. Isso não tem sentido nenhum, não tem sentido. Proibição do casamento, seja de sacerdotes, realmente não está de acordo com a lei cósmica. Isso não constitui obstáculo para que o Papa Calixto II, no Concílio de Reims, no ano 119, excomungasse todos os eclesiásticos casados e declarasse seus filhos bastardos. Essa é uma ignorância muito grande. Esse Papa aí, né, era um profundo ignorante. É um ser que está em evolução, mas geralmente as forças das sombras levam esses seres para assumir posições importantes e acabam fazendo coisas inomináveis, violências. Né? Ele excomungou os eclesiásticos casados e declarou os seus filhos bastardos. É uma violência incompatível com a Igreja Católica. A Igreja Católica é santa. Mas, como toda instituição é formada por homens e mulheres. Evidentemente, entre esses homens e mulheres, tem seres que não têm consciência superior. Então, toda instituição ela tem os seus defeitos. Isso é geral. Toda religião, toda instituição, a gente vê pode citar qualquer religião, tem seus erros, seus problemas, seus choques, seus atritos, provocados justamente por pessoas que não têm a consciência superior. Uma parte tem consciência superior e segue exatamente os preceitos religiosos de Jesus Cristo, dos grandes mestres, assim por diante. É bom a gente ter essa discussão. É claro que aí a gente pode concluir o seguinte: na Igreja Católica fez a Inquisição, né? Uma coisa bárbara, matavam gente e faziam flagelos das pessoas, uma coisa bárbara, feito por papas criminosos. Vou repetir, papas criminosos fizeram isso. Mas isso não é igreja, é instituição. A Igreja Católica é santa. A Igreja Católica, e toda religião é feita por seres de hierarquia. Toda religião é iniciada por seres de hierarquia. Isso não é de agora, desde o Egito, da Índia. Mas é costume, e a ciência iniciática nos aponta isso. Os seres de hierarquia fundam religiões e no progredir do tempo, os seres humanos acabam degradando a religião. Repetindo, os santos, os anjos formam religiões para a evolução humana, mas a instituição em si, formada por seres humanos não evoluídos, acabam degradando a instituição. Isso com qualquer religião. E qualquer instituição é assim. Qualquer instituição é assim. Tá bem? Então, isso é muito importante. Então, além disso, veja bem o seguinte: olha, os seres superiores têm essa, quando encarnam, não reencarnam, encarnam, eles têm esse ato de lei de gerar filhos. Olha, isso o nosso mestre falou, o professor Henrique Jesus. Os seres superiores, quando encarnam na Terra, eles têm essa missão de gerar filhos, então, através do casamento, né? Ora, porque esses filhos vão ter o quê? O conteúdo evolutivo que eles têm no genético. O nosso gene, o nosso DNA, não surge na Terra, assim por acaso, não. Ele é projeção de arquétipos.
O DNA humano é a projeção de arquétipos universais. Então, são os seres superiores que trazem justamente a modificação desses arquétipos, produzindo a transformação orgânica do indivíduo para constituições mais evoluídas no futuro, né? Isso é muito importante também a gente ter essa noção, né? Tanto que na história, hoje nós temos aqui o caso de Jesus. O Cristo diz que Jesus Cristo nunca casou, né? Mas tem uma corrente vinda dos evangelhos apócrifos que diz que ele casou. Ele se casou e a sua esposa foi... Isso aí, através dos evangelhos apócrifos, né? Na Igreja Católica não se aceita isso, nem em qualquer religião. Jesus Cristo, segundo o conhecimento iniciático, Jesus Cristo vivia maritalmente com Maria Madalena. E geraram uma filha, que depois, com a fuga de Maria Madalena para o sul da França, devido a perseguições, essa filha depois estendeu a sua genética e deu início à dinastia merovingia, né? Na França, né? Em todo o Ocidente, né? Então foi ela que trouxe aquela característica da genética para a formação de um novo tipo racial, né? Que a ciência não consegue perceber esses fatos porque eles estudam o DNA superficialmente. A ciência, vamos falar a verdade, a ciência estuda, apesar de toda a tecnologia, os cientistas estudam o DNA superficialmente. Mas o DNA, na verdade, tem uma ligação com os arquétipos. Ele surge através da ação de anjos, de seres de hierarquia, que trazem essas estruturas para a face da Terra. Tudo bem? Então, falamos então sobre o celibato. Aliás, no Espiritismo tem livros que dizem, né, que Jesus, quando nasceu, Jesus ele não nasceu numa carpintaria, não. Ele tinha sangue nobre. Né? Ele tinha sangue nobre, né? Justamente, ele tinha sangue nobre. E ele foi crescendo, e esses livros, justamente alguns livros do Espiritismo, dizem que as pessoas da sociedade traziam as moças para conhecer Jesus, porque queriam que elas se casassem com ele, né? Porque uma felicidade muito grande, né? Ter sua filha casada com Jesus Cristo, né? Então, Jesus era muito procurado pelas pessoas para justamente fazer o casamento com as suas filhas. Mas isso acontece, né? Acontece. Então, o casamento é uma coisa sagrada, é uma coisa santa, uma coisa que vem justamente vem na projeção da lei cósmica universal. Tudo bem? Isso é muito importante. Tudo bem? Assim como o sexo, né? O sexo claro que o sexo pode ser depravado. Tem pessoas que depravam e tiram vantagem com isso. Não, mas o sexo é coisa santa. De onde que vem o sexo? Vem de Deus. Deus que criou, né? Desde que a gente conhece Adão e Eva, né? Aí, Deus está na Bíblia, né? Deus fez assim: crescei e multiplicai-vos. Olha, Deus não está na Bíblia, ele falou isso. Crescei e multiplicai-vos. Façam filhos, justamente para gerar novas civilizações, novas possibilidades evolutivas. Aí está, então, rapidamente, é um assunto muito extenso, rapidamente uma noção a respeito desse assunto, né? O celibato. Muito bem. Vamos ver aqui uma noção sobre um nome muito importante, que não tem no conhecimento acadêmico, né? É Cérbero, do grego e do latim, né? O monstro canino de 3 cabeças que, segundo a crença, vigiava o umbral de Hades. Passou do Egito para a Grécia e Roma. Era o monstro meio cão, meio hipopótamo, que guardava as portas do Amente. A mãe de Cérbero era Equidna, ou Exídna, meio mulher, meio serpente, muito honrada da Etrúria. Tanto o Cérbero egípcio como o grego são símbolos do Camalopa e seus monstros extravagantes, os abandonados cascarões dos mortais. Então, o Cérbero, isso aí, justamente como diz aqui a definição, né, era um monstro canino de 3 cabeças. Isso no Egito é citado, né, naquelas aqueles desenhos feitos
nas paredes do Egito, tem sempre a imagem do cérebro. Então, era um entendimento vindo também através do Egito. Né? Muito bem. Vamos ver agora aqui uma definição muito importante que se fala muito, mas não se vai a fundo, né? Que é justamente sobre céus. Céus. O que são céus? São as regiões ou mundos de felicidade, para onde vão ao morrer as almas dos justos, segundo o grau de seus méritos. Essa noção nós temos, né? Qualquer religião tem. O céu é justamente o lugar para onde vão as pessoas dignas, evoluídas espiritualmente, né? Estes céus são em ordem decrescente. Primeiro, o Brahmaloka, mundo de Brahma, ou das divindades superiores. Segundo, Petriloka, mundo dos Pitas, Rishis e Prajaptis. Em terceiro, Somaloka, mundo dos Pitas lunares. São vários céus. Né? Quarto, Indraloka, mundo de Indra ou das divindades inferiores. E em quinto e último lugar, o Gandharvaloka, mundo dos músicos celestes. Então, a gente vê, não existe um céu só, são os diversos níveis vibracionais. Né? É claro, nós estamos aqui no mundo físico, né? A nossa tendência agora, evolutiva, é partir para o nosso céu, que a gente entende, que é justamente o segundo trono, né? A Mãe Divina, que dentro da liturgia católica é feito, simbolizado por Maria, né? A Virgem Maria. Então, nós estamos caminhando para o segundo trono, né? A Mãe Divina. E isso aí, todos chegarão lá. Apesar dos seus empecilhos, suas dificuldades, através da lei cósmica, todos devem chegar lá. Né? Então, justamente. Agora, depois do segundo trono, tem muitos níveis, vários níveis que vão até o primeiro trono e assim por diante. E acima deve existir outros que nós conhecemos, outros níveis, né? Que até faz a nossa ligação com o eterno, o Criador, o eterno, justamente aquele que não, o imanifestado. Né? Então, são vários níveis. E desses níveis, então, vêm os seres que vêm viver na face da Terra para, evidentemente, trazer conhecimentos celestiais. Verdade? É claro que esses seres não o encarnam. Vamos entender bem? Existe até um erro quando se fala essa questão, né? Que Jesus teve várias vidas. Não é assim, não é assim, não é assim. Não é assim. Temos vários seres de hierarquia, né? Mas esse ser de hierarquia é baixo e escolhe um ser que tenha condição de servir de veículo. Aí é diferente. Né? Então, essas entidades superiores vão se servir de veículos para a sua manifestação. Por isso que é Jesus ou Cristo. Não é Jesus, veja, não se deve falar Jesus Cristo, é Jesus ou Cristo. Por quê? É Jesus que foi veículo do Cristo cósmico. Não é verdade? O próprio Jesus falava, né? Está lá no Evangelho, né? Ele dizia assim: não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Perfeito? Está aí. Jesus falava isso. Não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Então, ele era veículo justamente do Cristo cósmico, né? E isso, da maneira para falar do Cristo cósmico, pode ser de várias entidades situadas em planos superiores. Né? Isso aí é muito importante. Então, aí está, é algo fascinante, né? É um estudo fascinante. A gente começa a penetrar, e quem se dedica a esse estudo, estudar dos céus, das hierarquias, é infindável esse conhecimento, né? Tem um conhecimento profundo que a gente pode tirar do conhecimento do Egito Antigo, da Índia, e assim por diante. Né? Muito bem? Então, aí está muito importante esse entendimento. Né? Um outro termo muito importante aqui, que a gente fala constantemente, é a palavra chakra. Chakra. Uma roda, um disco ou círculo de Vishnu, em geral. Então, chakra significa ser uma roda, né? E essa roda tem um movimento. Ela tem um movimento. Nós temos 7 chakras em nós, cada um com movimento destrógeno, da esquerda para a direita. Né? E essa palavra também é utilizada para expressar um ciclo de tempo e tem outros significados. Um feitiço, o disco de Vishnu, que serve como arma, a roda do zodíaco e também a roda do tempo, etc.
Em Vishnu é o símbolo da autoridade divina. Uma das 65 figuras de Shripada, ou seja, a impressão mística ou marca do pé de Buda, que contém tal número de figuras simbólicas. O chakra é utilizado nos fenômenos mesméricos, em outras práticas anormais, conforme o glossário tesópico de Blavatsky. A palavra chakra também significa círculo, órbita, o Sol ou disco de Surya, uma figura astrológica ou mágica. Algum dos lótus, ou plexos do corpo humano físico ou astral, um tipo de arma lançadora constituída por uma espécie de chapa circular ou disco com bordas afiadas e cortantes, que era lançada com a ponta do dedo indicador para que o disco possuía para o disco que possuía um furo no centro. Então nós temos 7 chakras, né? Um chakra coronal, um chakra frontal, um chakra laríngeo, né? E assim o chakra cardíaco, né? O chakra cardíaco, aí o chakra esplênico e mais 2 chakras para baixo, né? Então são 7 chakras que nós temos em nós, cada um com uma função específica. Temos o esplênico também e o raiz. Eu esqueci de falar. O esplênico e o raiz. E esse chakra, inclusive o chakra esplênico, ele serve para receber o prana que vem do Sol. O prana, que é uma energia que vem do Sol, ele circula pela nossa atmosfera e em nós penetra pelo chakra esplênico, espalha-se pelo corpo todo, nos dando a energia da vida. A vida vem do Sol. E uma das energias que vem do Sol é a prana, né? Prana, né? Então, isso aí é muito importante, esse entendimento dos chakras. Né? É por isso que existe em todas... A gente vê na internet, né? Tem vários vídeos, várias publicações falando sobre chakras, etc. Então, a nossa questão toda é justamente provocar a harmonização desses chakras, fazer com que eles girem perfeitamente e fiquem purificados. Isso nos dá uma consciência superior. Por isso que existe, já ouviram falar, a yoga dos chakras. Na eubiose, aí, a pessoa pode entrar na eubiose e fazer a yoga dos chakras. Isso é muito importante. Ela vai, o quê? Vai trabalhando os seus chakras, e trabalhando os seus chakras, o seu padrão vibracional vai aumentando, e lhe possibilita entrar em contato mentalmente com os seres superiores, as hierarquias superiores, né? Isso é muito importante. E até ser veículo, né? Com o desenvolvimento dos chakras nos seres humanos, o seu aperfeiçoamento, ele vai, evidentemente, subindo e fazendo a sua evolução espiritual. Né? Então, é muito bom esse entendimento. Né? Além disso, o nosso corpo é formado por elementais. Nós já falamos sobre elementais, que são seres que não humanos, que vivem na zona da mata, né? Junto às árvores, junto à relva, assim. Mas nós temos também no nosso corpo justamente os elementais. E é um princípio também de conhecimento da ciência iniciática. À medida que nós evoluímos, os nossos elementais evoluem também, né? Então, existem chakras internos nossos, que ficam sempre dentro de nós, e chakras externos, que rodam pela natureza, esses elementais. As crianças veem esses elementais. As crianças veem. Um ano, 2 anos, nós já vimos, né? Quando éramos crianças, já vimos elementais. Porque os elementais tratam das crianças. Aliás, o processo de fecundação e nascimento é justamente sustentado pela ação de elementais, dos seres superiores, mas de elementais também, são seres da natureza, né? Que tem essa função. Né? Então, a criança, quando é pequenininha, às vezes a gente vê uma criança falando sozinho, né? Está vendo os elementais, está se comunicando com os elementais. Os adultos não veem, pensam que a criança está falando sozinha. Não, ela está justamente vendo os elementais. E os elementais cuidam dela. Toda criança tem os elementais que a cercam. Depois, com o desenvolvimento, claro, né? Ela vai se tornando adulta, então aquela pureza da criança vai se distorcendo pelos fatores sociais, né? Vai se desabrochando, vai saindo para fora as suas tendências kármicas e os elementais se afastam. Tanto que, com relação aos elementais, os elementais se afastam. Mas os nossos elementais, eles estão evoluindo. A nossa evolução produz a evolução dos elementais. Veja só, nós somos
O nosso corpo é um universo. É um universo. A gente sabe disso, né? O nosso corpo tem células, milhões de células, tem bactérias, fungos, tem um monte de seres, e tem os elementais também. Na verdade, nós somos um universo. Olha que importante esse entendimento. Né? Nós representamos na Terra aquilo que Deus representa no aspecto cósmico. Né? Deus projeta em nós esse processo, essa base fundamental, e nós vivemos, então. As pessoas não têm consciência disso. Né? Nós temos uma evolução, uma construção muito interessante. Né? Inclusive, eu posso dizer, a nossa própria pele, a gente vê a pele assim, a gente pensa que não tem bactéria. Não, está cheio de bactéria aqui. As bactérias são bactérias residentes. A microbiologia sabe disso. São as bactérias residentes, que não causam doença. E, pelo contrário, as bactérias que estão aqui no corpo, elas previnem a entrada de bactérias infectantes que produzem doenças. Né? Quando cai uma bactéria aqui diferente da pele, essas bactérias resistentes elas entram em contato, entram em processo de competição e vencem essas bactérias contagiosas. Né? É por isso que a gente é protegido na nossa pele das infecções dos muitos micro-organismos que estão girando pela atmosfera. Né? Então, isso é muito importante. Né? Aliás, é tido que a questão do banho, né? A questão do banho, né? Isso aí, numa sociedade desenvolvida, a gente sabe assim, a pessoa tem que se banhar diariamente. Na verdade, é bom, mas, segundo o regime iniciático, o excesso de banho, vai tomar 3, 4 banhos por dia e pega aquela ducha, esfrega. Isso é ruim, porque ela está tirando as bactérias que estão na sua pele. Vai eliminando as bactérias e a pessoa torna-se cada vez mais permeável às infecções, aos germes infecciosos que rodam pela atmosfera. Então, um banho é suficiente, né? E sem esfregar muito a pele para não. Isso aí entende-se perfeitamente. Esse estudo é uma coisa muito interessante, né? Muito interessante. Muito bem. Então, aqui, vamos ver aqui mais um aqui, chakra, vimos. Vamos ver, chama de 3 línguas. Essa chama que nunca se extingue é a tríade espiritual que não perece. Atman, Buda, Manas. Ou melhor dizendo, o fruto desse último princípio assimilado pelos 2 primeiros, após cada vida terrestre. Os 4 pravis dessa chama constituem o quaternário, ou seja, os 4 princípios inferiores, mortais, inclusive o corpo físico. Então, aí nós vemos que existem chamas que existem, constituindo essa tríade espiritual, Atman, Buda e Manas. Né? Então, isso é muito importante, é chamado, essa constituição que nós temos é chamado pela ciência iniciática por justamente chama de 3 línguas. Muito bem. Aí temos, então, nós acabamos aqui a primeira parte da nosso trabalho aqui de reflexão com os nossos irmãos que estão assistindo, e vamos continuar aqui, aquele estudo que nós estamos fazendo todo sábado, justamente focando lá no Egito, com uma visão central da luz de Luxor, justamente a cidade de Luxor. Né? Vamos continuar aqui, então, esse estudo. Né? Muito tempo antes da humanidade ter ciência do ensinamento do Eu Sou, Saint-Germain, o grande Saint-Germain, que é aí está, Saint-Germain é uma consciência cósmica, né? Está acima do segundo trono. Saint-Germain já possuía a permissão do conselho kármico para tentar difundir esse conhecimento. Saint-Germain, justamente, é um ser que está lá além do segundo trono e que ajuda a evolução da humanidade. Aliás, a função do Saint-Germain está se tornando cada vez mais específica, mais contundente, mais forte, né? Justamente a partir do século XVII, XVIII, XIX e XX. Né? Tanto que no século XIX, nós tivemos aqui grandes compositores, né? Grandes pintores, etc. Sempre aqui na Terra tem a influência de Saint-Germain. Saint-Germain fazendo justamente que esses seres servirem de veículo para a consciência de Saint-Germain, né? Para produzir obras de arte, músicas, e também conhecimentos
científicos e assim por diante. Só que, só lembrando, Saint-Germain, tem livros que dizem que Saint-Germain encarna na face da Terra. Não, não é verdade. Saint-Germain não encarna, porque o seu nível evolutivo é muito grande para ser contido por um corpo físico. Não é verdade? Então, ele projeta de si aquilo que a gente chama de tuco. Um tuco, ele projeta quantos tucos quiser. Né? 1, 10, milhares de tucos. E cada projeção dessa vai atingir a consciência de um ser humano que serve de veículo. Então, lá do seu céu, né? Nós falamos do seu céu, onde Saint-Germain existe, ele vai influenciando veicularmente aqueles seres que têm condição para fazer descobertas na ciência, para fazer músicas, concertos, e fazer na religião também, fazer organização das religiões e assim por diante. Então, nós temos uma grande influência de Saint-Germain. Saint-Germain já possuía a permissão do Conselho Kármico para tentar difundir esse conhecimento do eu sou. Muito antes de o mais velho entre vós estar preparado para a vida terrena, o Conselho Kármico já sabia que o fogo sagrado, quando houvesse atingido a maioridade, estaria à disposição do mundo físico das aparências. Ele não ignorava que esse conhecimento vos seria oferecido. Sabia também que vós, em consequência de vossa promessa, feito em planos internos, ireis transmutar a energia de vosso mundo e libertá-la da energia cativa das dissonâncias. E sabia ainda que vocês vão sentir atraídos pela lei que vos era dada. Todos experimentarão o fogo da purificação. Inevitavelmente, todos um dia receberão o fogo da purificação. Isso é inevitável, dado pela lei cósmica, por eterno. Né? Todos vão evoluir, como Jesus falou, a voltar à casa do Pai. Esse é um destino, é inevitável. Inevitável, todos chegarão à casa do Pai. Através de vários. Cada um tem um caminho iniciático diferente, cumprindo a lei do karma, vai superando as suas dificuldades, vai superando os seus desequilíbrios, mas o final é definitivo, a volta à casa do Pai. Por isso, todos são compromissados com o nosso bem-amado Saint-Germain e todos os que estão ligados ao conhecimento do fogo sagrado, a purificação, para trazer essa chama ao mundo externo. Agora, com o domínio da nossa própria força dirigida, podemos estar em condições de transformar essa energia dissonante que durante milênios flameja sobre a face da Terra, pois essa energia paira no reino astral em volta do planeta. Então, veja bem, a função nossa é nos tornarmos veículos dessas consciências superiores que se manifestam como tulcos através da nossa consciência. Sermos veículos. Né? Uma parte de sua dissonância, de sua imperfeição, permanece como um sinete em vossas vidas. Essa energia deve ser libertada antes de sacudires o pó de vossos pés, antes de um estado divino ascensionardes. Então, todos têm que sacudir os pés, libertar o pó das imperfeições para ascender esse estado superior, para ser veículo desses seres angelicais. Um outro ponto interno, interessante que nós vamos agora abordar, justamente dentro dessa linha de entendimento que se fala à luz de Luxor, é a causa interna e cura interna das doenças. Vejam, a causa interna e cura interna das doenças. Isso é muito importante. Os discípulos devem saber, a cura nessa nova era apresentar-se inteiramente sobre outro aspecto da lei, bem ao contrário dos serviços prestados no passado, nesse campo, porque nós insertamos diferentes métodos nesse novo ciclo, onde a iluminação espiritual expressará continuamente a perfeição divina, introduzida que será, em cada emanação de vida, a chama da cura, para dissolver as causas internas, que influenciam acentuadamente no espírito e no corpo certa escassez de assimilação. Então, a causa da doença é a causa interna. Os psicólogos, já há muitos anos, né, desde Freud, e assim, já citam os desequilíbrios internos do indivíduo, psicológicos, podem determinar a aparição de sintomas e de
de processos, né, que vêm agredir a pessoa. Né? Então, nós dizemos também, pela ciência iniciática, que a infecção vem de fora. Né? A gente diz, as bactérias, os vírus, etc., eles têm uma forma justamente nos mundos invisíveis para nós. Vem no mundo, dos mundos não dos mundos sutis, né? Essas bactérias estão representadas nos mundos sutis e projetam-se materialmente no mundo humano, provocando doenças. É claro, nem toda bactéria produz doenças, como nós dissemos, né? O nosso corpo tem bactérias, uma quantidade enorme de bactérias. Na pele, na verdade, no nosso intestino, aqui no nosso estômago existem bactérias no intestino, bactérias que produzem a vitamina B12. Olha só que interessante. Bactérias que produzem a vitamina B12. E as bactérias estão associadas também à digestão. É isso? Então, é isso. É claro que, de vez em quando, um ser humano pode ter uma infecção, por exemplo, no estômago, de uma bactéria que não é compatível com a sua biologia. Então, aí produz os problemas de esôfago, de estômago, que precisam ser tratados com antibióticos, né? Para justamente eliminar essas bactérias que estão aí produzindo desequilíbrios orgânicos, né, na digestão, etc, etc. Mas nós somos um aglomerado de células e bactérias, é um universo imenso que está dentro de nós. Né? Então, é muito importante, né? A questão das doenças é um fator externo, mas ligado a um fator interno de desequilíbrio nosso. A tendência da humanidade, vamos pensar assim, a tendência da humanidade é libertar-se das doenças. À medida que a humanidade for evoluindo, ela vai se livrando das doenças, porque a doença causa os desequilíbrios psíquicos, desequilíbrios orgânicos, e vêm os invasores e provocam as doenças. Né? Invasores ou desequilíbrios internos. Mas, à medida que a humanidade for evoluindo espiritualmente, ela vai se tornando livre das doenças. E também, segundo a ciência iniciática, ela vai vivendo cada vez mais. Vai vivendo cada vez mais. A humanidade está sofrendo esse processo. O ser humano está vivendo cada vez mais. É isso? Hoje, era muito difícil, alguns anos atrás, pessoas com 100 anos. As pessoas morriam com 70, 80. Né? Hoje é muito comum a gente ver pessoas de 100 anos, né, vivendo tudo. E a tendência é se acentuar isso. Né? Lá no passado, por exemplo, em Roma, aí entra em casos também de comportamento humano. Roma, os seres viviam 30 anos. Né? A média de vida, olha, parece incrível, é difícil de acreditar isso. A média dos seres humanos, a média, de 30 anos. Por quê? Tinha as doenças e tinha as guerras. Quando estavam sempre em guerra, os jovens iam para a guerra e morriam lá com 17 anos, 18 anos, né? É verdade? Então, a média de vida era 30 anos. Né? Então, inclusive, eu li uma certa altura, uma literatura, em que um escritor falava sobre a realeza francesa. Né? Aí ele falou assim, num dos trechos, ele fala assim, esse escritor, ele tinha encontrado um ancião, tinha falado com um ancião na corte francesa. Ele falou assim, um ancião de 60 anos, naquele tempo que ele escreveu o livro, ele relatou isso, um ancião de 60 anos, hoje uma pessoa hoje com 60 anos é um garoto, uma mulher com 60 anos é uma garotinha, porque ela tem todos os recursos para ficar bonita, bem tratada, né? Então, a gente vê justamente uma diferença nossa com o mundo passado. Né? Então, basicamente, a tendência da humanidade é libertar-se das doenças e viver cada vez mais. Na verdade, isso é muito importante. Então, nós insertamos diferentes métodos desse novo ciclo, porque onde a iluminação espiritual expressará continuamente a perfeição divina, introduzida, que será em cada emanação de vida a chama da cura, para dissolver as causas internas, olha, as causas internas que influenciam acentuadamente no espírito e no corpo. Veja bem, as nossas mazelas vêm de causas internas, certa escassez de assimilação. A ciência começa a reconhecer que muitas doenças físicas e mentais são invisíveis
e as atribui a causas emocionais que permanecem enterradas profundamente na consciência confusa, muito além do alcance da capacidade de recordar inerente ao homem. Então, veja bem, conforme o professor Henrique José de Souza nos falou, o professor Henrique José de Souza nos deu um conhecimento fantástico, fantástico, que eu nunca paro de repetir. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma causa. É justamente a causa e o efeito. Né? Tem uma causa que produz um efeito. A lei cósmica é assim, a causa e o efeito. Então, nada acontece por acaso. Então, à medida que a humanidade for evoluindo espiritualmente, ela vai se libertando das doenças, vai se libertando dos seus desequilíbrios emocionais, até produzir uma nova civilização que, inevitavelmente, conforme nosso mestre professor Henrique de Souza, deverá surgir nos seus primórdios no ano 3005. Aí está, então, essa segunda parte, né, muito importante, sobre esses assuntos, né, que devem permear a nossa mente para a gente atingir um estado de consciência superior. Eu passo a palavra ao nosso irmão Paulo Nascimento para a gente continuar agora conversando com todos aqueles que estão na sala, nossos irmãos que estão na sala, para a gente tocar informações, tocar opiniões. As pessoas podem dar suas opiniões, fazer perguntas, estejam à vontade. Muito bom, professor. E o interessante é que o senhor mencionou que tudo está num processo de evolução, né? É como se a humanidade fosse a locomotiva, né? Que vai puxando todo o processo. E essa também é a sensação que eu tenho. Tudo que está à nossa volta, né? Também está evoluindo, né? É como se a nossa evolução passasse, né, uma vibração evolutiva para tudo que está em volta, inclusive para os elementais, né, professor? Exatamente. Cara, você falou uma coisa muito importante. Tudo está evoluindo. As bactérias evoluem, os fungos evoluem, os vírus, os elementais evoluem. Os elementais são a parte anterior dos minerais. Não é verdade? Minerais. O elemental, a tendência dele é tornar-se um mineral. Depois entra na sua evolução mineral, vegetal, animal, humana. Então, tudo evolui no universo, tudo evolui. Não tem uma partícula que não evolua. Nisso aí está contido os vírus, as bactérias e assim por diante. Né? Então, é claro que isso aí faz parte. Agora, dependendo do comportamento humano, ele pode se tornar fácil alvo das bactérias ou não, não é verdade? Ou dos vírus, né? Agora, e também os problemas de desequilíbrios internos, psíquicos, são relacionados com o comportamento espiritual do ser humano. Muito bom. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Oi, Gilberto. Acho que não está ouvindo. Eu não estou ouvindo. Ele está com o microfone desligado, viu? Eu não estou te ouvindo, Gilberto. Ele está com o microfone desligado lá, viu? Gilberto, precisa ligar o microfone, viu? Ele está com problema. Ele não está conseguindo ligar. O símbolo do microfone está dizendo que está ligado. Isso. Então, eu vou fazer mais ou menos a parte dele. Ele vai resolver o problema. Isso é normal, né? A gente vê daqui a pouco ele volta. A gente, na TV, no computador, a gente vê os entrevistados também, vou falar, não vem a voz. Ele dá um tempinho, ele dá um jeito lá no equipamento e retorna ao normal. Isso, mas normalmente o Gilberto fala muito, ressalta, né? Muito para quem está nos ouvindo, fazer a sua inscrição no canal, colocar aí o seu like, né? Para fortalecer o canal. E lembrando que todos os programas no canal Conexão 3005 fica gravado. Quem não puder assistir hoje, no horário, pode estar assistindo durante a semana, tá? Enquanto você vai fazendo alguma coisa, você vai ouvindo e vai avaliando, vai analisando, porque fica gravado aqui no canal Conexão 3005 no YouTube, tá? É como disse o Gilberto, é bom que vocês façam, informe para os seus amigos que existem esses vídeos. Para os seus amigos e inimigos também, né? Inimigos também. Os inimigos também, porque todos estão evoluindo. Então, passe essa informação dos vídeos para os seus amigos e para os seus inimigos.
É verdade. Viu, professor? Também o senhor falou sobre Saint-Germain, né? Saint-Germain é uma figura que a gente ouve falar muito, né? Principalmente naquele período da Revolução Francesa, né? Da influência de Saint-Germain nos aspectos positivos da Revolução Francesa e tudo mais. E até hoje, né? Parece que ele influencia, né? No nosso processo de evolução. Como que se dá esse tulco, professor? A pessoa desperta para isso ou ele escolhe alguém que vai fazer essa missão? Ele escolhe um veículo, né? Veja bem, na Revolução Francesa, fala-se que Saint-Germain girava para lá e para cá. Mas o nosso mestre nos explica o seguinte: na verdade, Saint-Germain era uma dupla, Lorenzo-Lorenza. Ficava Lorenzo e Lorenza, que são duas criaturas que são projeções de Saint-Germain. Vamos deixar bem claro, o Saint-Germain, com a sua consciência, ele não pode encarnar num corpo humano. O corpo não aguenta, é muita energia. Assim como o Cristo cósmico não pode assumir um corpo. Vamos deixar bem claro? O Cristo cósmico não pode se encarnar num corpo cósmico, num corpo humano, porque o corpo explode. Então, o que a lei fala? Arruma um veículo. Tem um som aí estranho aí, alguma coisa. Então, a lei determina um veículo, que nem Jesus. Jesus, a gente diz assim, o Cristo. O Jesus era um ser, um mestre, em evolução também. Jesus está evoluindo através dos tempos. É muito mais evoluído que nós, né? Mas ele teve essa função de ser veículo do Cristo cósmico, não é verdade? Buda também. Buda é um ser que está evoluindo, atingiu a sua iluminação naquele tempo, né? 600 a.C., né? Mas Buda veio da Lua. Nós vamos entrar nesse assunto logo, né? O transbordo lunar. Nós vamos ter uma série de programas falando sobre o universo, sobre o nosso celular, e vendo esse processo do transbordo lunar. Então, o Buda veio da Lua. Veja bem, na Lua, ele já tinha uma consciência humana. Ele já tinha uma consciência humana. E foi trazido para a Terra, e aqui na Terra ele adquiriu uma consciência super-humana. Essa é a iluminação. É uma iluminação, né? Então, a gente vê que está tudo evoluindo. Agora, Saint-Germain se manifestava através de uma parelha. Lorenzo-Lorenza. Lorenzo-Lorenza. Geralmente é assim, né? Essa consciência manifesta através de uma parelha. Uma parelha, né? Um macho, um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher, né? Então, isso é muito importante. Tanto que, na ciência iniciática, a gente sabe que Jesus Cristo e Maria não é mãe e filho. Na verdade, é uma dupla. E fazem parte da mesma consciência. Olha, ensinamento iniciático. Jesus e Maria fazem parte da mesma consciência. Que, justamente no processo de manifestação do Cristo cósmico, houve essa divisão entre um aspecto masculino e um aspecto feminino. É claro que Jesus seguiu o seu caminho, né, e pelos conhecimentos dos evangelhos apócrifos, ele casou, ele teve uma vida marital com Maria Madalena. E não tem nada de anormal isso, né? Fazia parte. Né? O nosso mestre diz que todo ser eu já falei isso hoje, né? Todo ser evoluído, ele tem, quando nasce na face da Terra, emite o seu tulco, o plano da lei cósmica é produzir filhos, porque aí está espalhando o protótipo de nova constituição genética. Né? Isso é importante a gente entender. Muito bom, professor. Gilberto, agora eu passo a palavra para você, Gilberto. Gilberto. Boa noite, agora sim, né? Agora sim. Travou. Deu uma travada aqui e eu caí. Gilberto, seja bem-vindo, está de volta. Obrigado. Bom, recadinho para o pessoal que está acompanhando, tem bastante recado aí, estou vendo que o pessoal está participando. Continuem participando, não esqueçam de deixar aí o like no vídeo, né? Repetindo, a gente repete sempre, porque às vezes a pessoa está assistindo, né, aqui e até esquece, né? Fica focado, né, na informação, no que a gente está, no que o professor está falando e a pessoa se desliga um pouco.
né? Até eu faço isso, imagine, né? Então, isso acontece. Então, a gente deixa aí o pedido para que curtam o vídeo, compartilhe esse conteúdo para um colega, uma pessoa que gosta desse tema, que gosta desse assunto. E se for a primeira vez aqui no canal ou que ainda não esteja inscrito, se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações, que você será avisado em toda a nossa programação, sejam aquelas já de usuários aqui do canal, ou qualquer outra programação que tenha em dias, né, alternativos, fora de hora, que eventualmente tem alguma coisa desse tipo. E lembrando que o conteúdo aqui hoje é o programa de número 170, 170, e só do projeto Iniciação. Então, fora esse, né, tem vários outros programas. Então, tem muito material para aqueles que estão iniciando, começando aí os seus estudos, esse mundo da iniciação, aí dos mistérios, né? E os programas do projeto Iniciação, eles têm um foco específico aí, com uma base, né, teórica a respeito desse assunto, e ajuda bastante aqueles que estão iniciando. Então, fica aqui como dica, né, como dica de estudo, aqueles que estão aí começando, iniciando, e para aqueles que já começaram também, é uma ótima fonte de estudo, porque a gente aprende muito e aprende muito mais. E para finalizar aqui, o Carlos, não está no nosso momento aí de passar aqui os recados, né? Mas eu quero deixar aqui um recado bem rapidamente. Amanhã eu vou estar fazendo uma apresentação à tarde de astrologia no canal aqui da internet. Eu não vou deixar o link aqui, porque o YouTube ele derruba quando a gente coloca o link aqui no chat. Isso já aconteceu aqui com participantes, né? Então, eu vou deixar o número do meu WhatsApp. Quem quiser participar, quem quiser assistir, vai ser amanhã às 7 horas da noite. Vai ser no canal de numerologia aqui na internet. Vocês me mandam o WhatsApp e eu mando o link para vocês. Eu vou deixar aí o WhatsApp na tela. Aí vocês me mandam. Eu vou falar sobre astrologia. E vai ser focada na parte de signo, vai ser algumas coisas, algumas previsões daqui para o restante do ano, vai ser mais nessa linha voltada para a parte de signo. Então, eu vou deixar aqui meu WhatsApp, quem tiver esse, manda para meu WhatsApp, que eu já mando o link amanhã, na próxima ali da hora que tiver a apresentação, já entra direto na apresentação, tá bom? Eu vou deixar aqui o WhatsApp, e aí eu vou compartilhar para vocês aqui. Tá bom? Então é isso, Carlos. Vamos lá. Ok. Bom, professor, dando andamento aqui às perguntas, a Eliana Teixeira coloca: ouvi dizer que o Jesus não se casou, pois não tinha função manúsica, segundo Jorge Ouro. Não, o que temos no Evangelho Apócrifo são novas orientações, né? Que Jesus se casou com Maria Madalena. Eles tinham uma... Aliás, eu devo dizer o seguinte, olha, os apóstolos até tinham... Bom, a parte humana, eles tinham ciúmes, porque essa união com Jesus, com Maria Madalena, era muito, muito próxima, né? Então, eles tinham aquele comportamento assim de ciúmes por causa da Maria Madalena, né? Mas isso aí, evidentemente, faz parte da história oculta. Isso não é dito na história, na religião, de forma extensiva, né? Mas uma outra coisa também que a gente deve ter em condições, Maria Madalena não era prostituta. Veja, isso aí todo mundo fala, Maria Madalena é uma prostituta. Não era, isso aí foi invenção. Aliás, foi invenção de um papa. Foi um determinado papa, que eu me esqueci o nome, que ele inventou que Maria Madalena era prostituta. Foi invenção do papa da Igreja Católica. Em 1500, não sei o que lá, né? Inventou que Maria Madalena era um papa. E hoje, a Maria Madalena é Santa Maria Madalena. Mas é uma santa... Aí, quando lê a versão de Maria Madalena na história, é uma santa que se arrependeu de ser prostituta. Não é verdade. Não é verdade. Eu devo dizer o seguinte, olha, os dois maiores discípulos de Jesus, por mais incrível que pareça, foram Maria Madalena e Judas. Você vê que a história distorce completamente a questão, porque não entende da forma iniciática. Né?
Maria Madalena e Judas foram os melhores discípulos de Jesus. O Paulo de Tarso, inclusive, ele não. Ele pegou essa ideia de Jesus, que ele pegava pela parte mental, e encaixou na parte emocional, para se tornar algo vigente no mundo ocidental. Porque se Paulo de Tarso fosse pregar a maneira que Jesus pregava, exatamente, ninguém ia aceitar. Então ele adaptou ao Ocidente. E Paulo de Tarso, inclusive, numa das suas epístolas, ele fala o seguinte: a mulher não deve se manifestar na igreja, não é verdade? E para se manifestar, ela deve pedir permissão para o marido, né? Ela não pode participar. Isso realmente é um desvio, porque a mulher sempre foi sacerdotisa nos grandes templos, na Índia, no Egito, etc. Aqui na Eubiose também. O templo é dirigido e sempre conduzido por uma mulher, a parte feminina. Então, isso é básico na história da ciência iniciática, né? Mas o Paulo, evidentemente, tirou isso. É interessante que, agora, para comentário, o próprio Paulo de Tarso não cita Maria Madalena, e ele conheceu Maria Madalena. Paulo de Tarso conheceu Maria Madalena. E ele, evidentemente, excluiu Maria Madalena. Ele podia falar de Maria Madalena, né? Inclusive, esse ensinamento do marido. Eu não estou criticando o Paulo de Tarso, eu estou apenas comentando. O nosso mestre diz que o Paulo de Tarso era um iniciado, um iniciando, né? Então, ele foi escolhido para fazer esse trabalho, né? Mas o seu conhecimento, eliminando a mulher dos seus escritos, determinou um paradigma aqui no Ocidente, né? Então, a mulher ficou de lado. Tanto que no século XIX as mulheres lutaram pelo voto, não é verdade? As mulheres lutaram para poder votar, porque elas não votavam, só os homens, não é verdade? Lá na Inglaterra tinha clube só de homens, a mulher não podia entrar, não é verdade? Aqui na Igreja Católica o padre não pode casar, mulher não pode dirigir uma missa, mulher não pode, tem que ser um homem. Isso é um desvio que o Paulo de Tarso fez. Eu não estou dizendo que é bem e mal, foi o necessário que ele fez. Mas isso influenciou a condição da mulher no mundo ocidental. Tanto que no Brasil, Getúlio Vargas, se não me engano, no ano 1936, ele liberou o voto para a mulher. E o Legislativo determinou uma lei para a mulher, no seguinte termo, olha só que interessante, 36. A mulher pode votar desde que o marido consinta. Olha só, isso, desde que o marido consinta. Naquela época, só tinha direito ao voto sem consentimento a mulher que tinha condições financeiras altas, fosse uma comerciante, uma produtora de alimentos, né, um industrial, etc., né? Aí ela tinha aberto o caminho para votar. Mas a mulher continuou lutando. Somente em 1945, né? 45, né? Não, 50, não, foi quando foi o Dutra. Quando foi que o Dutra foi 46, né, se não me engano. 46, é. O presidente Dutra, aí então ele abriu o voto para a mulher. Só que aí a mulher é obrigada a votar. Uma lei que foi assinada pelo Dutra, né, presidente Dutra, a mulher não só podia votar, como ela tinha a obrigação do voto, que é o ideal, né, que homem e mulher são evidentemente, unidos, né, unidos. A mulher, inclusive, exerce uma... Eu sempre falo uma coisa, quem manda no mundo é a mulher, porque vem tudo da mulher, desde Eva, né? Lá no paraíso, quem que dirigia as coisas? Era a Eva que dava as cartas, na verdade. Tanto que Deus, né? Deus passou pelo paraíso, ele foi falar com quem? Com Adão? Não, ele foi falar com Eva. Não é isso? Eva que resolveu a situação lá de Deus, né? Naquela situação, né? E não vamos entrar em detalhe aqui. Então, isso é uma coisa interessante, né? E a gente vê que a mulher sempre influencia os dados, que nem Maria Madalena, né? Uma mulher, mas ela exerceu uma enorme influência na questão da religião, da propagação da fé, etc., né? Os cátaros, né? Ela foi para o sul da França e originou-se a linha dos cátaros, né? Os cátaros,
Inclusive, os cátaros, depois, o fundamento dos cátaros era o seguinte, que não existia um intermediário entre homem e Deus. Então, a Igreja Católica, os papas ficaram enraivecidos por causa disso, né? Porque os cátaros tiravam a função dos padres e dos papas, né? Porque os cátaros diziam assim, não existe intermediário entre homem e Deus. Aí, inclusive, o Papa mandou militares e mataram 100 mil cátaros. Está ouvindo? Mataram cerca de 100 mil cátaros. Homens, mulheres, idosos, crianças, uma coisa bárbara. Inclusive, esse bispo que comandava as tropas assassinas, depois tornou-se Papa. Ele comandou as tropas assassinas, mataram 100 mil pessoas e tornou-se Papa. Um general chegou para ele e falou, bispo, mas nós estamos matando pessoas, crianças, que não fazem parte dessa ideia dos cátaros, né? Então, o bispo falou assim, não, mate. Lá do outro lado, Deus escolhe. Sabe a história? Lá do outro lado, Deus escolhe. Então, isso é uma coisa bárbara. Aí, a questão da instituição, né? Não é a Igreja Católica. A Igreja Católica é santa, mas a instituição tem os seus defeitos. Toda instituição tem os seus defeitos. Então, é isso aí. Aliás, Alexandre Dumas, né? Ele escreveu um livro, né? Lá no século XVIII, né? Então, ele escreveu dizendo que, no século XIX, né? Ele escrevendo que uma peça em que, quando um homem era julgado por qualquer crime, né? Então, todo mundo sabe desse termo, né? O juiz falava assim, cherchez la femme. Né? Tornou-se famosa essa frase, essa indicação. Cherchez la femme. Ou seja, em francês, procurem a mulher. Esse juiz, lá no Dumas, né? Ele dizia que atrás da mulher atrás do homem tinha uma mulher influenciando a atitude do homem. Evidentemente, a gente pode entender influenciando tanto para o bem como para o mal também, né? Dependendo da situação. Cherchez la femme. Alexandre Dumas. E ela também, o Jorge Ouro também, segundo Jorge Ouro, essa narrativa de ele ser casado, segundo esse autor francês, não procede também. Mas eu acho que aí tem um mistério, né, professor? Olha, veja bem, na ciência iniciática, cada um tem uma visão. Eu não estou criticando ninguém. Eu vou citar o professor, o nosso querido professor Henrique José de Souza. Ele falou o seguinte, cada um que tire as suas próprias conclusões. Pronto. Cada um tira as suas próprias conclusões. A minha conclusão não é essa. A minha conclusão é Maria Madalena casou-se com Jesus Cristo. Jesus. Essa é a minha conclusão. Outros podem ter outras conclusões, mas o professor diz, cada um deve tirar as suas próprias conclusões. Agora, é claro que na evolução nós vamos atingir uma consonância, né? A gente vai se libertando de todos os preconceitos e vamos atingir um estado superior de entendimento. Todos atingirão esse estado superior de entendimento. E vamos concordar. Quando nós estivermos no estado superior, nós vamos concordar em todos os assuntos. E eu concordo também, Maria Madalena era nobre, e, portanto, ela não era prostituta. Né? Maria Madalena era rica. Era rica, era. Ela que patrocinava as viagens dos discípulos de Jesus. Ela tinha riqueza. Isso. Ela pagava a viagem. Ela era rica, né? E naquela época, ela também coloca que naquela época tinha muitas pessoas com o mesmo nome, né, professor? Que gerou. Também, não. É claro que Jesus tratou as prostitutas de maneira, ou as mulheres que traíam os maridos, né, de maneira justa e amorosa, né? Tanto que a gente tem no Evangelho, né, uma pessoa que tinha traído o marido, parece que é isso, né? Ela ia ser apedrejada em praça pública. Né? Todo mundo pegou pedras para apedrejar. Né? Então, Jesus falou o seguinte, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Pronto, foi simples. Né? Todo mundo com a pedra na mão, os homens. Aí eles refletiram bem, puxa vida, eu não posso fazer isso. Eles jogaram a pedra fora e foram embora. Aí Jesus, quando todo mundo foi embora, ele virou para a mulher e disse assim, irmãzinha, quem está te condenando, está te julgando, está te condenando, está te acusando? Ela diz, mestre, não tem ninguém mais me acusando. E Jesus falou assim, então vai, eu não te acuso também, vai e não peques mais. Pronto.
Aí está a solução que Jesus deu ao caso dessa... Porque os caras estavam com pedra na mão, atirando na mulher, né? Que diziam que era prostituta. Mas, à noite, eles iam no prostíbulo, né? Isso era conhecido de ver nos filmes. Existiam prostíbulos à vontade lá naquela época, e à noite os homens iam lá fazer festinha com as prostitutas, né? E de dia eles apedrejavam as prostitutas. Tem condições disso? Não tem. E Jesus sabia disso. E Jesus está no Evangelho, ele visitava as prostitutas nas suas casas. E o pessoal dizia assim, puxa vida, mas Jesus, como é que ele tem... Se é o mestre, ele vai visitar prostituta e apoia os cobradores de impostos, né? Duas coisas que achavam que Jesus se dava bem com os cobradores de impostos e falava com as prostitutas, né? Durante o dia, né? Então, quando Jesus soube disso, ele falou o seguinte, olha, eu vou visitar e apareço para aqueles que precisam de mim. Pronto, está solucionado. E também tem um aspecto do Cristo humano e o Cristo celeste, né, professor? Como? Tem os dois aspectos, né, do Cristo humano e o Cristo celeste. O Jesus, o Cristo, Jesus, diga assim, o Jesus, o Cristo, né? Que tem um nome específico lá, né? Como é que é o nome dele? Me lembra que está me escapando. Yeshua. Yoshua Ben Pandira. Yoshua Ben Pandira. O nome dele é Yoshua Ben Pandira. É isso. Ele estava no processo evolutivo dele. Como Yoshua, ele estava no processo evolutivo, né? E ele demonstra isso no Evangelho. Jesus passou 40 dias no deserto, sozinho. E lá, diz o Evangelho, que ele foi tentado por Satanás. O Satanás se aproximou dele e queria desviar ele do seu rumo, né? Então ele ofereceu riqueza, ofereceu poder, para que ele ficasse com riqueza e poder e abandonasse o seu destino, né? Perante o Pai Celestial. E Jesus se negou, né? Agora, Jesus voltou do deserto iluminado, mas Jesus não lutou contra Satanás. Isso é uma invenção. Jesus não lutou contra Satanás, Jesus lutou contra si mesmo. Jesus superou a si mesmo. Eu digo, Yoshua Ben Pandira ele superou a si mesmo, né? Por isso que no Evangelho diz assim, no Evangelho tem um trecho do Evangelho que diz assim, Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele diz assim, né? No mundo tereis aflições, mas a gente tem que lutar, porque ele lutou e venceu a si mesmo, e tornou-se um ser muito maior quando ele partiu desse mundo, né? É isso aí. Agora, ele foi veículo do Cristo cósmico. Muito bom. Deixa eu passar os recados, aí a gente volta para o tema. Bom, eu quero falar sobre a nossa roda de conversa aqui no canal Conexão 3005, terça-feira agora, dia 12 de agosto de 2025, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, teremos a nossa roda de conversa com o tema A Disciplina Mágica, Rotina Iniciática para o Dia a Dia, com o nosso postulante aqui, o Tadeu. Ele é de São Paulo e ele estuda na nossa escola, ele está no Grau Caruna, no departamento de Santana, e ele vai falar sobre a disciplina mágica, né? Cria uma rotina que alinhe o mental ao universo vivo do seu entorno, né? Usando as forças vibratórias em dias e horas planetárias. Viva de forma plena, com os controles de pensamento e fluxos, pequenas meditações e respirações. Então, tudo isso no sentido de a gente utilizar, né, os efeitos positivos, que a gente pode também chamar de magia, de mágica, para a gente estar prosperando, para a gente estar vivendo numa vibração boa, num aspecto positivo. Então, é terça-feira agora, dia 12 de agosto, às 20h40. Os mediadores serão Daniela Troncoso e Carlos Antônio Nascimento. Prestigie, terça-feira agora, aqui no canal Conexão 3005. Eu queria também falar sobre o Bazar, no departamento da eubiose de Santana, que fica em Santana, na rua Conselheiro Saraiva 538, perto do metrô Santana. Vai ser no sábado que vem, 16 de agosto, a partir das 10 horas, a entrada gratuita. Então, tem
várias coisinhas interessantes, né, no bazar. Também tem oficina de artesanato, e tem também a nossa comida caseira, né? Quem tiver interesse de ir almoçar, está convidado, será sempre bem-vindo. Então, o almoço normalmente é entre ao meio-dia e às 2h30 da tarde, tá? E também tem as terapias e oráculos. Quem tiver interesse de fazer alguma terapia, né, pode estar indo também lá. E à tarde teremos a palestra pública, né, às 16 horas, que faz parte também do nosso bazar. Teremos uma palestra pública com o tema aspectos holísticos, né, das ervas medicinais. Deixe o reino vegetal cuidar de você. A palestrante é a Elizabeth Sbrogel, ela é membro efetivo do departamento de Aiuruoca, e ela tem uma horta, né? Ela tem um espaço que ela produz tudo isso, e ela faz uma alquimia nesse reino vegetal para cuidar de quem tem algum interesse de cuidar de alguma coisa, alguma doença, alguma terapia, tá? Então, é sábado, 16 de agosto, às 16 horas, é aberto ao público, entrada gratuita, será presencial no Departamento de Santana e também será transmitida aqui pelo YouTube, canal Conexão 3005. Quem tiver interesse de ser presencial é Rua Conselheiro Saraiva, 538. E o próximo é esse aqui, dia 14 de agosto, às 19h30, online, teremos esse evento aí da Sociedade Brasileira de Eubiose, é um evento do COGEP, e que vai falar sobre direitos civis e minorias, tá? O membro da COGEP que vai falar sobre o assunto é Morivaldo Carneiro, também o Geilson Borges, né, que também é membro do COGEP, também membro do COGEP que falará é a Gilmara Tomé e o Sidney Augusto. Os convidados são Leonardo Faria Jefferson de Souza, presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, e a apresentação será feita pelo Fernando Lessa, que é o coordenador da COGEP. O endereço do evento está aí, COGEP, 14 de agosto, né, Direitos Civis e Minorias, e aí está o link para vocês acessarem, ok? O acesso do evento é online, clicando só no link abaixo, tá bom? É dia 14 de agosto, então uma quinta-feira. A quinta-feira agora. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui como tema. Ah, tá. Temos o evento da COGEP. Agora eu queria também falar sobre o espaço Shakti Nova Era, né? Que é um centro de terapias holísticas, que fica lá na cidade de São Lourenço, de Minas Gerais. O espaço Shakti Nova Era, ele fica na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço. Então, quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. Para mais informações, tem um telefone via WhatsApp, prefixo 35, o número é 997566874, e o endereço no Instagram, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial no departamento de Brasília, da Eubiose, e também 2 endereços em São Paulo, departamento do Sumaré e departamento de Santana. Então, os recados são esses. Acho que e sempre lembrando que todos os sábados a gente está aqui no Projeto Iniciação, né? Projeto Iniciação, no canal Conexão 3005, com o professor Walter Teixeira de Andrade e seus colunas, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Bom, os recados são esses. Professor, deixa eu ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Bom, o pessoal está agradecendo, gratidão por compartilhar o conhecimento. Boa noite, paz a todos. O Eduardo Mater também, é um privilégio ter acesso a esses ensinamentos, assim vamos dissipando lentamente nossa ignorância e medo. Parabéns a toda a equipe. Então, é isso, professor. Estouramos um pouquinho o horário, né? Mas eu quero... Sempre lembrando que quando a gente fala em prostituta, a gente não tá acusando, Jesus não acusava. Cada ser humano tem um caminho, isso aí é karma, cada pessoa tem um caminho, né? Agora, é claro que nós deploramos
quem explora as mulheres para ganhar dinheiro, aí não tem jeito, tem que prender mesmo, né? Quem explora a mulher para ganhar dinheiro com isso aí é crime. Exatamente. Aí é crime. Pode ser prostituta, não é crime, mas explorar a mulher é crime. É isso aí, professor. Recado dado. Eu quero agradecer primeiramente ao professor Walter Teixeira de Andrade por nos trazer tanto conhecimento, agradecer ao canal e todos que participaram do programa hoje, e lembrando que o programa fica gravado, quem puder assista durante a semana. Então, eu quero desejar a todos um bom final de sábado, bom domingo, amanhã é Dia dos Pais. Quem tiver seus pais, dê um abraço, visite, né? E quem não tiver, faça uma oração, né? De alguma maneira a oração chega até ele. Pessoal, e terça-feira temos a nossa roda de conversa. Até o próximo encontro. Um grande abraço. É com você, Gilberto. É isso aí. Um bom restante de sábado para todo mundo. Um bom domingo a todos, né? Completando aí final de semana. E nos vemos aqui na terça-feira. Quem quiser aí ver a minha apresentação amanhã à tarde, eu deixei meu WhatsApp para eu mandar o link. Fiquem à vontade. Então, quem vê o programa gravado dá tempo ainda, né? De amanhã durante o dia, depois aí do almoço dos pais. Temos aí o programinha de final de dia. Então, bom fim de semana para todo mundo. E até a próxima terça-feira na nossa roda de conversa. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo Catilha, meu amigo Carlos. Então, sábado que vem estaremos aqui, 20 para as 9, né, novamente, para explorarmos mais assuntos. E luz, paz e amor, e fiquem todos com Deus.